Você já parou para pensar qual é a melhor forma de estudar e se apropriar do conhecimento que está na sua frente? Na reportagem a seguir, aprenda alternativas que podem contribuir com o seu aprendizado. Existe uma maneira correta para estudar? Provavelmente esse questionamento é feito por vários estudantes em determinados momentos. Como fazer para entender o conteúdo? Como aproveitar melhor o tempo? Como eu posso ir bem nas avaliações? Como fazer para entender o conteúdo? Aproveitar melhor o tempo? As respostas, por mais complicadas que pareçam, são simples, estão dentro de cada um. Algumas categorias nas quais o sujeito tem uma aprendizagem mais efetiva, que é o protagonismo, que é o participar da gestão do processo de aprender, que é conseguir relacionar teoria com prática, que é gerir por ele mesmo, o próprio estudante, o seu tempo, os seus interesses. E aí se conclui que o estudante adulto, diferente da criança, ele já tem uma trajetória de experiências e que elas precisam ser potencializadas. Então, o processo de aprender, ele não é desvinculado do processo de ensinar. Quando se trata de estudar, principalmente fora das salas de aulas, a principal reclamação entre os estudantes é a falta de tempo. Dizem que não têm disponibilidade para isso. Porém, é fácil estudar de uma maneira efetiva em um tempo curto. Jordano tem 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. Para ele, além da escola, é fundamental estudar em casa ou até mesmo vir na escola nas horas vagas. Procuro ler o conteúdo, fazer um resumo do conteúdo, depois ler o resumo, revisar e fazer alguns exercícios sobre o assunto. Para a especialista em psicopedagogia clínica e alfabetização, Rosângela Prestes, alguns métodos podem ajudar na hora de estudar em casa. Para ela, é preciso evitar a dispersão e manter o foco no objeto de estudo. Que a partir de quando a criança começa a ir para a escola, nós orientamos os pais e as crianças que comecem a formar a rotina de estudo. E proporcional à idade, então, ao tempo de concentração, porque crianças menores se concentram menos tempo e também têm menos tarefas. Conforme elas vão crescendo, então, vão se tornando adolescente, vão se tornando adulto, vão ampliando, então, o tempo de estudo e também as atividades, os deveres, né? A estudante de Arquitetura e Urbanismo, Priscila Klaus, precisa aliar o emprego com o curso. Neste caso, os trabalhos extras ficam para a madrugada ou para os fins de semana. Realmente acaba afetando a nossa rotina, tu não dorme direito, tu não se alimenta direito. Um estudo realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, comprovou que pessoas que não dormem no mínimo 6 horas e meia por noite não conseguem fixar o que estudam e também diminui pela metade a atenção. É durante o sono que a aprendizagem é fixada. Então, se você conseguiu ir para a aula na faculdade, teve uma aula muito importante, volta para casa, revisa o conteúdo, com certeza, antes de dormir, ele vai fixar. Você é daqueles que ficam deixando tudo para depois e acabam sempre acumulando um monte de coisas para estudar? Dependendo do trabalho, às vezes eu faço antes, às vezes eu faço em cima da hora mesmo. Depende do trabalho, como eu falei, tem às vezes da escola junto, às vezes do Senai eu acabo deixando alguns que eu julgo mais fácil e rápido, eu vou deixando na última hora. Mas chega na hora e tu vê que aperta, é bem melhor tu começar um tempo antes assim e estudar mais. Na maioria das vezes a gente deixa para a última hora, acaba se atrasando, acaba ficando mais ou menos. É bem complicado. Comece! Deixar tudo para depois pode virar mania. E para vencê-la é necessário estabelecer um novo hábito. Começar as coisas já. Trocar o depois eu faço pelo vamos resolver isso logo. É um primeiro passo fundamental para superar a enrolação. Eu sempre oriento que se estude, vá se fazendo resumo antecipado, sempre que tiver tempo, dos conteúdos, não deixe para estudar para a última hora. A gente sabe que o aluno ele tem certas aptidões. Por exemplo, aptidão para as ciências exatas ou as ciências humanas. Então, é preciso uma maior dedicação nas disciplinas onde você tem mais dificuldade. A premissa de aprender não é simplesmente memorizar os conteúdos. Você precisa entender aquilo que está estudando. Se você compreende os conteúdos, as ideias ficam no seu cérebro por muito mais tempo. Outra técnica importante que pode melhorar a forma de fixar o que é estudado é a meditação. Meditar desenvolve a atenção e a concentração.
Além disso, a Universidade de Dalian, na China, e a Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, apresentaram uma pesquisa que foi feita com 120 estudantes. O resultado mostrou que após 2 semanas de meditação, o cérebro aumenta a densidade das fibras nervosas. Essas fibras estão ligadas diretamente à impulsividade e também à hiperatividade. Meditando, o índice dessas doenças diminui. Como o estudante foca muito no intelecto, né, ele sobrecarrega o seu centro intelectual, o mental, tá? Então ele precisa buscar meios, outras formas de contrabalancear esse peso no intelecto, né? A meditação para o estudante vai ajudar muito nessa questão dele serenar um pouco mais a mente, focar em num determinado objetivo. Mas, para terminar, vamos recapitular a ideia inicial. As técnicas universais são importantes, mas é impossível determinar uma fórmula única e imutável para estudar, uma vez que cada estudante tem a sua própria maneira de memorizar e interiorizar conteúdos. Então, a melhor dica é se conheça e assim descubra a sua melhor forma de estudar.